Olá, bom dia. O Imóvel Class TV está começando. E no programa de hoje a gente vai falar sobre uma polêmica envolvendo proprietários de imóveis do bairro Petrópolis, em Porto Alegre, e a Secretaria Municipal da Cultura. Nessa semana foi dado um novo passo para uma importante obra que vai melhorar a mobilidade dos porto-alegrenses. A Prefeitura recebeu os projetos das empresas interessadas em realizar as obras do metrô da capital. E mais... Daqui a pouco eu vou mostrar um apartamento da década de 60 de Porto Alegre com a minha intervenção de arquitetura de interiores contemporânea. E no estúdio, a arquiteta Mariela Filippetti traz as novidades quentinhas, direto do Salão do Móvel de Milão. Fique com a gente, eu sou Lúcia Matos e o Imóvel Class TV está no ar. O projeto que prevê a inclusão de mais de 300 casas do bairro Petrópolis como patrimônio cultural de Porto Alegre vem causando descontentamento dos proprietários de imóveis e dos empresários da construção civil. Para a Secretaria Municipal da Cultura, a medida é importante para a preservação histórica do bairro. Seu Fernando mora há mais de 30 anos no bairro Petrópolis, um dos mais calmos e arborizados de Porto Alegre. Mas a tranquilidade que era rotina na vida do aposentado não é mais presente. O bairro hoje se sente atingido, gravemente, não é? E os seus moradores estão adoecendo. Rompeu-se os laços de solidariedade em função da indiscriminado processo de inventariamento de bens que não têm valores culturais, que não têm valores históricos, que são casas simples. É que 364 casas do bairro foram incluídas em uma listagem feita pelo Patrimônio Histórico e Cultural de Porto Alegre. O inventário, elaborado pela Prefeitura, divide as residências em duas categorias. Estruturação, que é quando não é mais possível mexer na fachada do imóvel para não descaracterizá-lo, e compatibilização, quando é preciso manter o mesmo tamanho físico da residência para ser compatível com a estrutura da casa vizinha. A casa do seu Fernando está entre as classificadas como estruturação e para fazer qualquer alteração, até mesmo pintar a fachada, é necessária a autorização da Secretaria da Cultura de Porto Alegre. Ele reclama que até hoje não entende por que a casa foi incluída na lista. Porque a minha propriedade foi e a do meu vizinho não foi, não é? E não tenho como elaborar uma contestação na medida em que eu desconheço qual foi o critério que foi utilizado e as pessoas se sentem, então, perdidas. A casa da dona Lilian também está na lista. Neste outono, ela tinha se programado para fazer uma reforma no telhado, mas precisou adiar a obra porque a residência foi bloqueada pelo patrimônio histórico. Depois de 60 anos trabalhando, eu achei que eu ia ter uma vida normal e olha o que me aconteceu. Eu perdi o teto. E agora? Eu não sei o que fazer. Para a Prefeitura, o objetivo é preservar a arquitetura histórica da região. O inventário ele busca preservar o patrimônio edificado da cidade. Diferentemente do tombamento, ele busca preservar a paisagem urbana. E ele busca selecionar elementos significativos da arquitetura e da paisagem urbana para preservação como patrimônio. No caso ela está bloqueada, ela não pode demolir a casa, mas ela pode pedir licença para fazer conservação. E isso não é um problema nesse momento. Criado o impasse, a Prefeitura reconhece falhas no processo. Todo um processo que envolve um número muito grande de elementos, ele pode ter falhas. Falhas de numeração, falhas de denominação, falhas de localização. Usamos a denominação da fazenda, usamos a numeração que existe nas próprias casas, mas eventualmente ocorrem diferenças entre isso e os registros. Com a inclusão do bairro Petrópolis no inventário, não são só os moradores que perdem. O mercado imobiliário também, segundo diz o presidente do Sindicato das Indústrias da Construção Civil. Lamentamos isso, porque o que vai acontecer com Petrópolis, com esses proprietários que foram, infelizmente, atingidos por essa medida? Eles já estão com as suas propriedades extremamente, se não for revogado o ato, né,
com essas propriedades desvalorizadas. O setor imobiliário não vai mais olhar porque não tem o que fazer com essas casas. Por enquanto, essa situação não é definitiva. Os moradores aqui do bairro que estão na listagem têm até o dia 19 de maio para enviar uma contestação à prefeitura. Depois disso, os pedidos serão analisados e, se forem aceitos, a lista poderá ser modificada. Enquanto esperam o resultado final, resta aos moradores lamentar essa situação. Vim morar numa casa para ter mais tranquilidade. Claro que eu botei cerca eletrônica, grades, para que os ladrões não entrem e levem coisas pequenas. Mas agora vem uma lei e me levou a casa toda. Encerrou em meados de abril o Salão Internacional do Móvel de Milão, que chegou à sua 52ª edição, se confirmando como a principal feira do mobiliário mundial, com quase 1.300 expositores, dos quais 953 eram italianos e 316 estrangeiros. 325 mil pessoas passaram por lá. 70% profissionais do setor, vindos de 160 países, especialmente para o evento, que ocupa um moderno espaço de exposições com ramificações por toda a cidade. Para nos contar as novidades do Salão do Móvel deste ano, eu recebo hoje aqui no Imóvel Class TV a arquiteta Mariela Filippetti. Tudo bem, Mariela? Bem-vinda. Tudo, Luciana. Obrigada pelo convite. Não é a primeira vez que tu participa, né? Não, tu sabe que é a terceira vez consecutiva que eu vou a Milão, né, específico pela feira, e é porque é uma coisa que acaba sendo viciante, assim, cada ano pensa, tá, esse ano eu não vou, mas se tu compara um ano com o outro, tu consegue ver o produto que era protótipo, que virou, realmente está no mercado, então tu vê as coisas que criaram-se expectativas em um ano e agora elas estão no mercado. De um ano para o outro isso acontece? É, de um ano, 2 até, né, que dá para comparar. Então, a cidade toda, ela veste muito isso da semana de design. Então, não é só dentro dos pavilhões da feira que tu respira isso. Tu acaba vendo muita coisa diferente, não só nos pavilhões, mas em toda a cidade. Então, realmente é muito interessante. Para o profissional, assim, de arquitetura, o que tu acha que é mais importante? A gente está falando do Salão de Milão, mas participar desse tipo de evento fora do país, assim? Na verdade, acaba, quando a gente bota o pé no aeroporto, isso já vira trabalho, assim, porque invariavelmente eu viajo com outras colegas, arquitetas também, então o nosso assunto vira isso, sabe? Até a gente estava brincando que mesmo dentro de uma loja de roupa, a gente consegue ver arquitetura, ver iluminação, então isso vira assunto, isso é mais forte, né, do que qualquer outra coisa. Então, apesar de mesmo tu estando dentro de um salão do móvel, mesmo que estando participando de uma aerococina e tal, a gente vê outros detalhes que pode aplicar no mobiliário de um cliente ou em uma fachada. Tu vê um stand maravilhoso, poxa, aquilo pode resolver o problema da fachada daquela loja que eu estou fazendo no shopping. Então, tudo é assunto, sabe? Tudo vira informação e a gente sai alimentada, vamos dizer assim, de qualquer viagem, né? Que tu sai do país, consegue ver coisa nova, assim, é realmente uma carga muito grande que tu traz para casa depois. E a indústria de móveis usa bem, digamos assim, o Salão de Milão para divulgar o seu trabalho? Isso, porque o Salão começou nos anos 60 pelo setor italiano. Moveleiro italiano, né? Na verdade era para divulgar o mobiliário italiano, né? Que sempre foi muito aclamado, vamos dizer assim. Hoje a feira tem gente do mundo inteiro, né? Tem muita gente da Alemanha, que sempre são os estandes que eu procuro, assim, eles têm muita tecnologia, eles resolvem muito bem os problemas de ferragem, assim, são famosos por isso, e questão de acabamento também, os alemães. E a própria tecnologia de equipamentos, assim, tu vê na parte de geladeira, fogões, tal, tu também vê muita tecnologia de fora. Mas o móvel em si, a gente vê, esse ano em específico, eu vi muita coisa, assim, por exemplo, perfil metálico nos móveis, usados de diferente maneira, não só como um puxador, mas como um friso, esse friso dava o acabamento, então tu fica pensando, poxa, isso já existia há tanto tempo, por que só agora inventaram de usar dessa maneira? Então, realmente, o móvel italiano tem sim seu glamour, continua tendo,
Mas a feira é um espaço mundial hoje, né? Que tu consegue ver muita coisa, inclusive brasileira. Mas era isso que eu ia te perguntar, como é que se o Brasil aparece, como que ele aparece? Sim, a gente tem, na parte do Fora Salone, sempre tem um espaço do design nacional, assim, que é sempre muito bem montado, principalmente para nós brasileiros, assim, a gente vê que é aquela coisa mais fresca, mais... Tu sente aquele astral Brasil, a musiquinha, uma bossa nova, sabe? É muito bacana ver. E ali tu vê os grandes nacionais, assim, tinha uma parte muito bem montada do Índio da Costa, que mostrava os últimos traçados dele, assim, muito legal. E até, nem dá para dizer, só brasileiro, os próprios Campana em stand de design mundialmente conhecidos, assim. Então, realmente, acho que o Brasil não está atrás das cortinas no design, muito pelo contrário. Hoje eu converso aqui no Imóvel Class TV com a Mariela Filippetti, arquiteta. A gente está falando sobre o Salão Internacional do Móvel de Milão, que encerrou agora em meados de abril. A gente vai seguir esse bate-papo com ela em instantes. A gente tem mais entrevista. Este é um apartamento da década de 60 em Porto Alegre, com a minha intervenção de arquitetura de interiores contemporânea, mas eu mostro para vocês isso daqui a pouco. Você sabe por que o edifício Reserva Petrópolis optou pela proteção e padronização inteligente? Protear valoriza e embeleza o seu patrimônio. Produto pioneiro com garantia de 5 anos. Dispense a baixa qualidade das imitações. Ligue 3598-1488. Grupo Imóvel Class. Revista Imóvel Class. Há 8 anos no mercado, com 30 mil exemplares auditados e distribuição 100% gratuita. Portal com mais de 200 mil ofertas de imóveis de todo o Brasil. Revista Imóvel Class Digital, com aplicativo mobile gratuito e presença nas redes sociais e blog Beabá da Casa Nova. Realiza o Salão do Imóvel do Rio Grande do Sul, um evento oficial de Porto Alegre, principal evento imobiliário do Rio Grande do Sul. Imóvel Class TV, há 2 anos no ar, todo sábado, às 10 horas na Band TV. Grupo Imóvel Class, 100% focado no mercado imobiliário. Domingo, 8 horas da manhã, você é o convidado para assistir Destaque Brasil, maior audiência empresarial do Rio Grande do Sul. Oferecimento SafeWeb, segurança da informação. Erva Mate Rei Verde, o sabor da tradição. Estamos de volta com o Imóvel Class TV. Hoje eu converso com Mariela Filippetti, arquiteta. Ela está nos contando o que ela viu lá no Salão Internacional do Móvel de Milão, que encerrou agora em meados de abril. Mariela, a gente já falou um pouquinho do espaço lá de exposição, mas, na verdade, o salão envolve a cidade inteira, né? É uma semana toda destinada a isso, né? A Semana do Design em Milão. Então, além do Salone em si, que são esses 20 pavilhões, acho que são 20. A cidade inteira se prepara. Então tem uma zona lá que a gente chama a Fora Salone, que é tudo que acontece fora dos salões, né? Então a rua toda vive isso, é uma atmosfera do design. Assim, a gente compara muito com a Semana da Moda em qualquer lugar do mundo, assim, né? Que é aquele frisson em cima do design. Então desde as próprias lojas de móveis e de luminárias e de design em si, se preparam, assim, mostrando vitrines especiais, fazem, inclusive, na frente das lojas, a gente vê umas caixas de vidro com um espaço montado, assim, que é muito bacana. Assim como outras lojas que não tem nada a ver com mobiliário em si, também se expõem. Por exemplo, tinha uma rua lá que tinha Lamborghini, o espaço da Lamborghini e tal, então tudo que tem a ver com o luxo também, porque muitas pessoas vão passar, querem mostrar isso. Lojas de roupa que faziam a vitrine a ver com o design, ou então iam expor uma luminária, um lançamento, por exemplo, o lançamento da Fontanarte, estava na vitrine de uma loja lá, junto com roupas e todo um astral montado, nada a ver com design, mas tudo a ver, porque a cidade inteira vive isso, sabe? E a parte do Fora Salone, assim, até tem inserções em museus que são bárbaras, assim, tu fica pensando, meu Deus, quanto tempo eles ficaram montando isso, para quê? Para tu ver design, para tu respirar aquilo, sabe? Teve uma parte na Triennale que tinha uma exposição da Citizens, assim, que, nossa, vale a pena até procurar
nas imagens, assim, que eram vários miolinhos de relógio pendurado um abaixo do outro, mas um espaço, sei lá, de 5 por 10 por 7 de altura, uma moedinha do lado da outra. Então formava um efeito incrível. E era para ilustrar o quanto tempo é importante, a gente viver cada pedaço do tempo era importante. Agora, tu falaste na questão da moda, né? A gente vê que a moda, no caso da moda, por exemplo, a moda da passarela é bem diferente do que as pessoas usam. Acho que essa distância está encurtando. No caso do salão, do que se vê lá de tendência e do que dá para ser usado por um cliente, quer dizer, tem muita diferença também? A gente tem um pouco de distância de muita coisa que eu vi lá, em função dos preços. Assim, a gente falava em vários estandes, a gente falava com o pessoal, falava, quando é que isso vai chegar no Brasil? Tá, que lindo, tem isso na Alemanha, tem isso na Itália, quando é que chega lá no Brasil? O Brasil tem muita taxa de importação, é difícil a gente mandar isso para lá, porque vai chegar a tal preço, tem que ver se tem giro. Então, era um pouco mais complicado, assim, mas eu tiraria muita coisa direto da feira para ocupar agora, sabe? Porque realmente tem muita coisa do retrô voltando, tem muitas coisas para simplificar a vida que estão disponíveis no mercado. Então, não só aquela coisa de aparecer o belo, o design, o diferente, mas exatamente no uso dos espaços, na otimização das coisas, assim. E até, se tu tem um espaço menor, por que não usar de uma maneira absurda, assim, 1 milhão de espaços? Por exemplo, eu vi numa cozinha onde tinha já as tábuas todas embutidinhas no lugar, então tu não tem que criar uma gaveta para aquilo, já está na mão o que tu mais vai usar. Então, de deixar o teu dia a dia mais fácil. Então, isso dá para aplicar na hora, na casa de um cliente, assim. E muita coisa que a gente vê na rua, assim, acaba nos dando ideias para outro fim. Às vezes tu está vendo o stand montado e ali no canto tem uma ideia de um revestimento para aplicar no restaurante, sabe? E isso se a gente não consegue o que está lá exposto, a gente tem alguns materiais mais caseiros que podem chegar no mesmo resultado. Então a aplicação é quase que direta, assim. E aí, na verdade, o arquiteto faz muito isso, precisa fazer também a questão de adaptar, né? Eu acho que tanto em preço como em material. A maioria dos arquitetos, ele tem que ser curioso para buscar isso. Então, a gente tem aonde a gente quer chegar. Agora, o caminho que a gente vai percorrer para chegar naquele resultado é a criatividade que vai dizer, né? Tá certo. Obrigada pela entrevista. Prazer conversar contigo de novo. Obrigada. Essa Mariela Filippetti, arquiteta, nos contando do que ela viu agora em abril no Salão Internacional do Móvel de Milão. Agora a gente fala sobre mobilidade urbana. Nessa semana, a Prefeitura da capital recebeu as propostas das empresas interessadas na realização do projeto do metrô de Porto Alegre. O investimento total para a execução das obras será de 4 bilhões e 840 milhões de reais. O metrô deve entrar em operação em 2019 e é a promessa para desafogar o trânsito da capital dos gaúchos e melhorar a mobilidade. Trânsito caótico. Um emaranhado de veículos se forma todos os dias nas ruas e avenidas da capital gaúcha. Pedestres se misturam aos carros, às bicicletas, aos micro-ônibus. E não é mais possível escapar dessa realidade. O trânsito em Porto Alegre está muito ruim, né? Estava ruim antes das obras da Copa e agora, em decorrência das obras da Copa, esse tumulto de todos esses desvios aumenta ainda mais os nossos congestionamentos. Então, nós poderíamos definir a nossa situação atual como bastante crítica. Todo mundo já sabe que Porto Alegre é uma das cidades sede da Copa do Mundo de 2014. A proximidade do Mundial trouxe obras que podem melhorar a rotina de todos que convivem com o trânsito diariamente. Essas mudanças devem desafogar o fluxo de veículos, principalmente nos pontos com maior movimento, como o centro da capital. Se nós estamos bastante carentes de uma boa mobilidade, eu acho assim que para os próximos anos nós temos uma esperança, né, de que as coisas melhorem um pouco. Mas simplesmente implementar melhorias no sistema viário urbano é uma ferramenta que tem se mostrado em todos os cantos do mundo como inadequada, porque só ela não resolve os problemas. Nós temos que ter também melhorias no nosso sistema de transporte coletivo, para que as pessoas
sejam tentadas e desmotivadas a utilizar o seu automóvel e passem a adotar o transporte coletivo como modalidade escolhida, né? Então, assim, temos o BRT, né, que vai viabilizar deslocamentos mais rápidos. Os ônibus convencionais vão deixar de ir até o centro, diminuindo sensivelmente o número de veículos, a poluição, os congestionamentos, não é? E os ônibus convencionais vão alimentar as avenidas troncais onde estão construídos os BRTs. Outra melhoria que há muito tempo era prometida para os porto-alegrenses, agora deve sair do papel. É o metrô de Porto Alegre previsto para entrar em operação em 2019. Com um custo estimado em 4 bilhões e 840 milhões de reais, ele deve transportar 300 mil pessoas diariamente. Durante a semana, a Prefeitura recebeu 4 propostas de empresas privadas para a construção do metrô. Qual é o sentido, qual é o objetivo desta PMI? É subsidiar o futuro edital da licitação e a minuta de contrato da parceria público-privada que será firmado em momento adequado. Inicialmente, a comissão responsável avaliaria os projetos apresentados até julho, mas o prefeito José Fortunati já avisou que as análises devem passar desse prazo. Ainda não há uma nova data para a entrega dos resultados. Nós vamos trabalhar de forma diuturna sobre esse material, mas mais importante do que a pressa é a profundidade da análise que nós vamos realizar sobre os projetos. O aumento de carros, motos e ônibus é constante. Em Porto Alegre, a frota de veículos já ultrapassa os 783 mil. Por aqui, o crescimento de carros nas ruas é de 3,7% ao ano. Com todo esse volume, o que pode ser feito para melhorar o trânsito da capital? Todos nós podemos fazer muitas coisas, né? Mas assim, o horizonte que se avizinha, né, é o seguinte: bom, ficando essas obras prontas, né, nós teremos uma melhora sensível nas condições de circulação na nossa cidade. Esperamos que isso ocorra de forma mais rápida possível. Então, o horizonte é interessante. Um plano de mobilidade urbana está sendo desenvolvido com o intuito de melhorar o trânsito da capital. Ele deve ser entregue ao Ministério das Cidades até abril de 2015. E nós vamos identificar todos os deslocamentos das pessoas, seja por qualquer modal que ele utilize, né, o pedestre, o ciclista, o transporte coletivo, o transporte de carga, o transporte individual, enfim, todas as viagens realizadas pelo porto-alegrense ou por quem vem diariamente a Porto Alegre, exatamente para a gente definir, né, e aí estruturar o plano de mobilidade e realmente ter um plano que seja aplicável. De 12 de junho a 13 de julho, o Brasil vai respirar futebol com a Copa do Mundo. E hoje nós vamos conhecer os detalhes do estádio que será palco do maior número de partidas do Mundial, o Maracanã, no Rio de Janeiro. Construído para a Copa do Mundo de 1950, o estádio jornalista Mário Filho, ou Maracanã, vai receber 7 partidas da Copa de 2014, entre elas a grande final. O estádio agora tem capacidade para 73.531 espectadores e é o maior do país. Respeitando a concepção original, o projeto de reforma incluiu a demolição total do anel inferior para a construção de uma nova arquibancada com melhor visibilidade, a ampliação das rampas e a substituição de todos os assentos, além da instalação de uma nova cobertura que capta a água da chuva para reutilização. A fachada, tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, permanece intacta. Durante as obras, os visitantes puderam acompanhar a movimentação dos operários de uma torre de vidro e até levar para casa um pedaço do estádio, como lembrança. Este é um apartamento da década de 60 em Porto Alegre, com a minha intervenção de arquitetura de interiores contemporânea, mas eu mostro para vocês isso daqui a pouco. Amigos da Rede Bandeirantes, venham tomar um café da manhã comigo. Pode ser a bordo desse Camaro V8 405 HPs ou de algum outro lançamento da indústria automobilística globalizada. Motor Show agora às 8h30 da manhã, domingo na Band TV. Espero vocês aqui.
Internet rápida de verdade? Sim! Chateação? Não. Diversão, filmes e jogos? Barra de espera? Não. A melhor oferta? Sim! Pegadinha e venda casada? Não! Muito mais por muito menos? Lógico que sim! Na Sim você tem 10 mega de velocidade com modem Wi-Fi grátis por apenas R$ 34,90 por mês. Diga sim, a resposta certa. Falta espaço na sua casa? Botijão é do lado de fora, dentro do Gasbox. Beleza e praticidade para o seu lar. Segurança para a sua família. Ligue 3598-1488 e peça já o seu. A gente traz agora uma dica muito legal para quem tem gato em casa. Um vídeo publicado na internet mostra a construção de uma verdadeira mansão feita especialmente para a gatinha da família. A estrutura foi fixada na parede. O bichinho sobe por uma escada até os cubos. Como a casa é aberta, a família pode interagir com o animal de estimação. A gatinha passeia pelos ambientes que são interligados. Esse apartamento, ele faz parte deste conceito chamado de retrofit. Alguns arquitetos, alguns publicitários, enfim, essa geração mais dos anos 70, 80, eles procuram o arquiteto depois de encontrar um apartamento que foi construído na década de 40, 50 ou 60, que são apartamentos representativos do modernismo brasileiro. Esse apartamento, ele já teve uma intervenção. O Cláudio Resmini é um arquiteto que fez a reforma deste apartamento, né? Se tu falares em arquitetura de interiores, neste momento contemporâneo, não existe mais o compartimento de peças. Não tem mais essa ideia que a gente tinha antigamente de cozinha. Vamos fazer a comida, depois vamos para a sala de jantar, depois vamos para a sala de estar. Hoje a área social ela é uma só. Tu cozinha, tu vê um filme, tu recebe os amigos, as crianças estão brincando, então é uma área só. E aqui tem essa intervenção. A sacada com esse pano de vidro que envolve toda o volume da sala de estar, né? A parede da sala de estar ela é quase toda vidro, né? O pano de vidro que faz com que tu veja, faz com que tu traga o exterior pro interior. O parquet original, que inclusive nem o Cláudio Resmini nem eu quisemos trocar, ele é original do apartamento. Então tu tem a madeira no piso, que é um elemento muito aconchegante. Os toques contemporâneos estão nos objetos, principalmente os objetos de decoração, as luminárias e as peças, os móveis de design. Tem essa mesa italiana, que eu compus com essas cadeiras também, né? As cadeiras do Charles Eames, que são super famosas. Existe uma intervenção de cadeira de acrílico também, que é uma coisa super contemporânea. As luminárias em si, todas elas têm esse material contemporâneo, que é o acrílico. O retrô é o desenho de antigamente que é feito hoje. E o vintage é original daquela época. Essa luminária, ela é retrô, porque ela tem o desenho de antigamente, mas ela foi feita agora. O bar não, o bar é da década de 50. Eu resgatei esse bar num dos antiquários de Porto Alegre. A brincadeira de cores que eu fiz nos volumes que o arquiteto da primeira intervenção fez. Ele criou volumes em que tu consegue marcar com cores. Então eu marquei a diferença dos volumes com o azul, com o cinza e com um tom mais delicado, que é o off-white, que é, na cartela de tintas, a cor mais contemporânea que a gente tem. Eu gosto da ideia de nós
aproveitarmos esta arquitetura e adaptá-la à nossa realidade. Isso é o que eu mais gosto. O Imóvel Class TV de hoje fica por aqui. Tenham todos um excelente final de semana. A gente se vê no sábado que vem aqui na Band às 10 da manhã. Até lá!